que coisa boa! E a gente ser abençoado. Bom, eu disse no início que falaria aos queridos hoje, a vocês nessa live, sobre as preocupações da vida. E não faltam preocupações nos dias de hoje. Como se não bastassem as nossas próprias preocupações ou da nossa casa, né? Ficamos preocupados com o rumo de governo, ficamos preocupados com o rumo da economia, com aquilo que ainda é mais importante, com o rumo da saúde desta nação, do coração desta nação. Jesus, falando no seu Sermão do Monte, um dos seus sermões mais importantes, e ele toca, porque eu já falei outras vezes aqui com os irmãos, com aqueles que ouvem, que Jesus, nesse sermão especificamente, ele fala de relacionamento do início ao fim, seja do relacionamento do homem com ele mesmo, do homem com o outro e do homem com Deus. E na conjunção desses relacionamentos, claro, há preocupações. Pais se preocupam com seus filhos, filhos se preocupam com seus pais, irmãos, enfim. A vida nos traz uma série de preocupações, a verdade é essa. Seja no sentido da saúde, seja no sentido financeiro, no sentido emocional, sentimental e também, por que não, espiritual. E Jesus, falando a respeito das preocupações da vida, está lá, esse trecho está assinalado lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Né? Eu vou saltar aqui para minha leitura não ficar muito extensa, mas não vou sair do contexto, fique tranquilo em relação a isso. Jesus diz assim, por isso, no versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus está colocando numa escala aqui de valores, dizendo que nós somos mais importantes. E no versículo 32, Jesus continua a respeito das próprias preocupações, ou seja, das preocupações da vida, perdão, né? Ele diz assim, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas as coisas, de todas essas coisas, né? Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos nos relacionar bem. Mas ele diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, uma coisa é a minha necessidade, é a sua necessidade de comer e de vestir, e Jesus diz, vocês são mais importantes. E para nós que somos mais importantes para Deus, Deus pede a primazia nessa busca. Ele diz, busque em primeiro lugar. Jesus fala aqui, neste texto, exatamente daquilo que afeta o coração do homem. E a minha pergunta foi quase que automática aqui, seja em oração ou seja na construção do meu esboço. O que a missão de Jesus afeta o meu dia a dia? O que a missão de Jesus pode afetar a minha vida? Porque nós temos o hábito de falar sobre teologia e vida espiritual, sem relacionarmos essas coisas com o dia a dia de cada cristão, o seu dia a dia, o meu dia a dia. E olha que eu não me refiro propriamente ao caráter de uma maneira ampla, porque caráter, a priori, todos nós deveríamos, ou todos nós temos, né? Alguns distorcidos, outros não, ou nem tanto, né? Mas
Digamos, ser íntegro, não mentir, agir de maneira ética na vida, entendendo razoavelmente bem o que é certo, o que é errado. Cá entre nós não se precisa ser cristão para agir assim ou ser assim. Mas precisamos certamente ter uma experiência profunda e real com Cristo, se eu desejo que o seu caráter, o caráter de Cristo, seja impresso na minha vida. Então, queridos, se a teologia que nós pregamos, repito, se a teologia que a gente prega não levar em conta esta faceta do viver humano, ou seja, se não levar em conta a impressão do caráter de Cristo na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus caminhos, no meu comportamento, se o caráter de Cristo não estiver bem impresso no meu coração, essa teologia a qual eu possa defender, ou qualquer linha teológica que eu venha a defender, ela é vazia, ela é inócua e ela é completamente inoperante. Porque a expectativa que nós trazemos é de uma vida eterna. E essa vida eterna que nós temos diante do Senhor, ela deve mexer com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. A nossa eternidade precisa mexer com a maneira com a qual lidamos, por exemplo, com a igreja, como lidamos com irmãos, com pessoas, como lidamos com nossos parentes, esposos, esposas, filhos e filhas, pais, mães, irmãos. Então, essa expectativa de vida eterna que todos nós, como cristãos, carregamos conosco, ela precisa levar em conta o cotidiano, o dia a dia. Sendo assim, aí vem uma outra pergunta. Como é que a missão de Jesus nesta terra pode afetar as minhas expectativas de vida? Ou as minhas expectativas na vida. Porque se as minhas expectativas não estiverem bem colocadas, essas mesmas expectativas, medo, insegurança, pensamentos de incapacidade, fatalmente serão um combustível, um gatilho para qualquer crise de ansiedade. E olha que aqui eu não estou psicologizando a igreja, o sermão, ou sequer a teologia. Ao contrário de que muita gente, de forma tão errônea, possa imaginar. Então, a missão de Jesus, ela precisa atingir a minha vida e a sua. Mas qual foi a missão de Jesus? Eu convido você a ir lá, num versículo em que Jesus fala a respeito da sua missão, e João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus, no meio desse contexto, está aqui repartindo com os seus ouvintes a necessidade de se ter uma experiência com Ele, para que se tenha a vida eterna, para que se alcance a vida eterna. E ele diz assim, o ladrão, versículo 10 do capítulo 10 de João, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala um pouquinho da sua missão. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a missão de Jesus, ela envolve necessariamente vida abundante. Mas o que é vida abundante? Essa vida abundante é algo que nenhum prazer e nenhum local nesta terra, nenhuma notícia boa que possa vir e afetar a qualquer ser humano
Essa vida abundante não é absolutamente nada disso. A vida abundante é algo que vem do céu. Ele diz: eu vim porque eu trouxe a vocês uma vida que é abundante. Uma paciência abundante, uma generosidade abundante, uma mudança de cosmovisão, uma mudança da visão que temos da vida ao nosso entorno, da vida como um todo. A nossa visão de mundo, ela é mudada, ela é formatada através desta vida abundante. Então, vida abundante, ela envolve necessariamente a soberania de Deus nas mais diversas situações da vivência humana, do viver humano. Ou seja, Deus é soberano aí onde você está agora, ainda que a gente não consiga entender na integralidade como Deus pode ser soberano no meio de todo esse caos que estamos vivendo hoje, da crise que esse país está atravessando. Mas eu digo a você, Ele é soberano, e digo a você mais, Deus nunca perdeu o controle dessa situação. Um vírus que atinge todo o planeta, mas Deus é soberano sobre tudo isso. Até que ponto eu posso, então, viver esta vida abundante que Deus tem para mim? De que maneira isso deve afetar as minhas escolhas e a minha ética? Pois eu convido você agora a ir num outro texto, e eu garanto a você que essa é a última passagem que eu vou pedir para que você abra, né? Lucas capítulo 12, eu vou dar um tempinho, e quem puder, escreva aí, por favor, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Lucas, no capítulo 12, versículos 8, 9, e depois nós vamos ler aqui um outro versículo, 15, são 3 versículos somente. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Jesus está falando sobre coragem. Jesus aqui está falando sobre eternidade, está falando sobre a experiência de conhecê-lo e confessá-lo. Ele diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Então, quando é que eu confesso Cristo ou quando é que eu o nego? Porque ele está falando aqui sobre coragem. Obrigado àqueles que escreveram aqui. Ele está falando sobre coragem, sobre o contato com Ele, sobre ter a experiência com Ele. E no meio de tudo isso que era importantíssimo, que Jesus estava transmitindo sua presença, coragem para estar na sua presença, alguém o interrompe. Alguém pede ao Senhor, interrompe o seu discurso e diz, olha, Senhor, dê a ordem aí, por favor, porque ele se sentiu injustiçado na distribuição, na sua herança, na divisão da herança, né? E aquele homem disse: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança, está aí no versículo 13. E Jesus disse assim: olha, quem me nomeou juiz no meio de vocês? E aí, no versículo 15, que é o que eu pedi que você escrevesse aí, na segunda parte desse versículo, ele diz: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, no meio de tudo aquilo que é importante, alguém interpela Jesus, alguém interrompe Jesus com uma questão pessoal.
E Jesus estava falando de algo muito mais importante. Sobre confessá-lo e sobre negá-lo. O meu entendimento sobre confessar e negar Jesus vai muito além de uma simples declaração de que Jesus é Deus. Vai além de uma simples declaração de que Deus é fiel. Por exemplo, que lemos nos paralamas de caminhões, nos plásticos colados, adesivos colados em veículos, dizendo: Deus é fiel. Dizendo ou trazendo versículos bíblicos. Pois confessar e negar a Jesus é viver o seu cotidiano, o seu dia a dia, na dependência integral do Senhor, para que o caráter de Cristo seja impresso no seu coração, para que a sua paciência, por exemplo, vá além de uma simples paciência humana, que cabe ou que poderia caber a qualquer ser humano, a qualquer homem, mulher. Mas quando essa paciência vem do céu, ela vem como resposta de Deus a algo que você confessou no seu coração. Você confessa a sua total inaptidão. Confessamos ao Senhor a nossa total fraqueza, a nossa total condição de não reação. E aí Deus responde com a sua força, com a sua coragem, com a sua alegria, com a sua paciência. Quem sabe nesta noite eu estou falando aqui a pessoas que lutam há tanto tempo com uma tristeza no coração ou com um sentimento de menos-valia ou com qualquer outra situação que você diz: eu não consigo dar conta disso. Sabe, uma forma em que você confessa Jesus é quando você deixa o remo nas mãos dele, deixa o leme nas mãos do Senhor, deixe que o seu vento vai soprar na direção que ele quer, da forma que ele quer, e vai levar o barco da nossa vida para um porto seguro. E o porto seguro é essa eternidade com o Senhor. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje aqui, que você vive hoje na sua casa, precisa necessariamente levar em conta a eternidade. Então, confessamos Jesus hoje, não é só com a boca, não é só com nossas palavras. Confessamos o Senhor quando dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, eu não sei como fazer. Eu não tenho forças para a reação. Senhor, eu não sei que caminho tomar, que escolha fazer. Mas, querido e querida, Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, Deus o confessaria no céu. Então, eu confesso Jesus diante dos homens, diante de você diante dos seus amigos, diante da sua família, diante da sua igreja. Então, quando eu firo o corpo, eu estou negando Jesus. Quando eu entristeço e deliberadamente firo um coração, eu estou negando Jesus, a despeito da minha teologia. Uma teologia saudável é aquela que afeta os relacionamentos e que leva em conta a eternidade do coração do homem. É por isso que Deus deseja nos dar esta saúde ampla. E essa saúde ampla passa pelo reconhecimento de que Deus é tudo e de que nós não somos absolutamente nada. Essa era a mensagem que eu queria dividir com vocês aqui nessa noite. De que Deus é tudo e nós somos absolutamente nada. Quando eu reconheço isso,
eu estou confessando Jesus diante dos homens, quando dependo exclusivamente da ação do Espírito Santo na nossa vida. Faz isso na sua casa, experimenta isso. Nós vamos tocar uma música agora, nós vamos orar daqui a pouco. Quem sabe você em oração tenha que falar isso com Deus hoje. Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei, Senhor, como vai ser. Senhor, eu quero confessar a minha inaptidão para lidar com esta situação. Então, desta maneira, nós estamos confessando Jesus. E de forma sobrenatural, Deus vem, Deus toca, Deus age. Eu creio nisso. Você crê?